Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo sempre em alta, nós iniciamos mais uma vez o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio para você. Veja os principais assuntos de hoje. Pesquisadores apresentam métodos de manejo para controlar as ervas daninhas resistentes. Queijo típico da cultura alemã recebe aprovação para comercialização pelos produtores. Epagre lança publicações que auxiliam na tomada de decisão nas atividades do agronegócio. Destaque cooperativista dá atenção especial para as novidades do campo agroacelerador da Cooperja. É um sistema produtivo, amigável, o produtor também não sofre tanto para fazer os trabalhos aqui na cultura, ele está mecanizado, ele tem a informação, ele tem o apoio. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Continuando com a reportagem do programa Dia de Campo na TV sobre ervas daninhas resistentes a herbicidas. É hora de aprender como usar métodos de manejo para controlar estas plantas em diversas culturas. Vamos acompanhar a segunda reportagem da Embrapa. As estratégias de manejo integrado de plantas daninhas resistentes a herbicidas incluem o manejo preventivo, cultural, mecânico e químico. A integração de diferentes métodos de controle vai diminuir a pressão de seleção de biótipos de plantas daninhas resistentes. Estas estratégias são passíveis de serem utilizadas em diversas culturas. O método mais eficaz do manejo de resistência de plantas daninhas é o manejo integrado. O manejo integrado visa a utilização de vários métodos, dentre eles o preventivo. Nesse preventivo é tentar evitar de uma nova entrada de incidência de plantas não presentes na área, através de limpeza de máquinas de plantio, colheitas, é o uso da cobertura de solo com o plantio direto, e principalmente a rotação de modos de mecanismo de ação. Ou seja, é você trabalhar mais inteligente o uso do produto químico, de forma que não há uma seleção da resistência. Ou seja, trabalhamos com glifosato em um determinado momento, vamos mudar o mecanismo de ação na cultura de sucessão ou rotação, para que a resistência não seja selecionada de forma mais rápida. Uma coisa importante quando o produtor usa o controle químico é prestar atenção no estágio da aplicação da planta daninha. Nesse caso aqui, nós vemos o capim amargoso em estágio totalmente avançado. Então é extremamente difícil de controle, além de ser uma planta resistente. Se o produtor começa a trabalhar na planta com os estágios mais adequados, ele vai gastar menos herbicida e vai ter um efeito muito melhor. Então, o cuidado na tecnologia de aplicação, no volume de aplicação, estágio de aplicação, é extremamente importante para o manejo de planta daninha, principalmente as resistentes a herbicida. Sistemas como o plantio direto e a integração lavoura, pecuária, floresta contribuem para o manejo das plantas daninhas resistentes. Entre as estratégias de manejo de plantas daninhas, o controle cultural é uma estratégia eficiente e que pode reduzir custos e também proporcionar uma otimização de recursos naturais na propriedade. O uso de plantas de cobertura que proporcionem uma alta quantidade de massa sobre o solo e que permaneçam durante o maior período de tempo possível, elas diminuem a incidência da radiação solar na superfície do solo e também diminui a temperatura do solo. Com isso, algumas espécies, principalmente as fotoblásticas positivas, não conseguem germinar e, consequentemente, emergir e se estabelecer no campo. Dois pontos nós gostaríamos de chamar a atenção dos produtores. A premissa básica do sistema plantio direto é que não haja revolvimento do solo, que tenha cobertura do solo permanente o maior período de tempo possível, e o terceiro ponto é a rotação de culturas. Nesse quesito, a sucessão soja-milho, embora seja um facilitador para o agricultor por só estar utilizando um princípio ativo no manejo de plantas daninhas, tem proporcionado a emergência, o estabelecimento e, consequentemente, o aumento de plantas daninhas resistentes. Em muitas regiões do país, isso já está visivelmente acontecendo. O segundo ponto
é para aqueles produtores que adotam as espécies forrageiras para serem utilizadas pelos animais no período de outono-primavera. Após 2 anos de processo, o Korkäse, queijo típico da cultura alemã, acaba de receber a aprovação para ser comercializado pelos produtores de Santa Catarina. A equipe de reportagem do programa ND Agro visitou uma propriedade na região rural de Blumenau, onde a produção deste queijo segue uma receita de uma tradição centenária. Estrada de chão tem a ver com sossego, tranquilidade. E junto no pacote tem aquela fotografia do interior de encher os olhos. Toda essa beleza natural está a 1 hora do centro de Blumenau, na região rural da Vila Itopava. E em meio a tanta tranquilidade da área rural, existe uma família que mantém viva uma tradição de mais de 100 anos, trazida pelos imigrantes lá da Alemanha, que começa aqui no campo e tem como protagonista a vaquinha leiteira. E essa matéria-prima se transforma num produto de dar água na boca. Afinal, quem não gosta de queijo? Ainda mais desse jeito, 100% artesanal. A tradição por aqui é a do Korkäse, que em alemão quer dizer queijo cozido. A iguaria é feita a partir do queijo branco, que é esfarelado para depois ser cozido na panela. É um alimento comum nas mesas das famílias rurais. Era uma tradição da família da avó já. Quando eu era criança, aprendi com a minha avó a fazer esse Korkäse e comer o Korkäse. A gente comia direto, né? Todo dia, né? A fabricação dele é em pequena escala e o Norberto vende diretamente para o consumidor nas feiras livres. Um projeto trabalhado desde 2009 entre a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a Prefeitura de Blumenau, a EPAGRE e a Universidade Regional de Blumenau, possibilitou uma grande conquista para os produtores do Korkäse. A aprovação do regulamento técnico que permite a comercialização em escala do produto em Santa Catarina. Esse regulamento ele estabelece os requisitos mínimos que devem ser seguidos durante a produção desse queijo. O regulamento possibilita uma segurança tanto para o produtor quanto para o consumidor final. A notícia animou os produtores, que agora precisam procurar o órgão de inspeção responsável para regulamentar a propriedade. Experiência e sabor é o que não falta por aqui. O Norberto exibe com orgulho o certificado da medalha de prata, conquistada num concurso em São Paulo, onde mais de 400 produtores de queijo participaram. Nosso queijo aqui não tem fermento, é a fermentação natural, é só o queijinho, depois da coalhada, o queijinho branco e com sal. E já que a tradição do Korkäse já existe há mais de 100 anos na família, o Norberto já prepara as gerações futuras para que o sabor desta iguaria alemã jamais seja esquecido. E eu estou vendo que o pessoal, até o pessoal jovem, da idade jovem, está começando a valorizar bastante esses produtos mais do interior, mais orgânicos, mais naturais. E eu ainda creio que um dia vai ser bem mais valorizado do que está sendo no momento. A manter a tradição, esse é o mais que tem. Por isso hoje eu estou investindo no jovem que trabalha comigo aqui, para passar para ele. Já passei, hoje ele ele sozinho ele faz, né? Então estou passando para ele para continuar na tradição, né? E veja o que teremos no nosso próximo bloco. EPAGRE lança publicações que auxiliam na tomada de decisão nas atividades do agronegócio. Destaque cooperativista dá atenção especial para as novidades do campo agroacelerador da Cooperja. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento.
E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Sou Iraci Pascoaloto, sou agricultor aqui no extremo oeste de Santa Catarina, no nosso município de Iraceminha, associado da nossa cooperativa regional Auriverde. Nós aqui trabalhamos com milho safrinha, quando o plantio foi feito no final do mês de janeiro, e agora dentro dos 15 dias a gente começa a colher. No começo de julho a gente começa a colheita do milho safrinha. Tem agricultores da nossa região que já fizeram a colheita, quando trabalha com linha de silagem, com gado de leite, daí essa colheita já foi feita. Nós, como trabalhamos com produção de grãos, a gente começa agora no começo de julho a colheita do milho safrinha. E também preocupado com essa pandemia que vem atingindo a nossa região, nosso município, aqui nosso extremo oeste de Santa Catarina, a preocupação com a nossa propriedade, como nós trabalhamos com funcionários, é manter todos eles com os cuidados possíveis, usando máscara, usando álcool em gel. Como nós trabalhamos com bastante máquinas, então na hora que vai trocar de maquinários, cada um que vai pegar usando álcool para tentar evitar a propagação desse vírus. E acreditamos aqui na nossa propriedade que se cada um fizer a sua parte, em cada propriedade, dentro do nosso município, nós vamos evitar a propagação do vírus em nossa cidade, aqui no nosso município. Então peço encarecidamente a cada um, usem máscara, usem álcool em gel, vamos fazer a nossa parte. Depois de um dia de trabalho, nossos colaboradores retornam para suas famílias para um merecido descanso. E levam com eles uma certeza: nos deslocamentos, na hora de fazer compras, ao chegar em casa, é preciso estar atento aos cuidados com a higiene. Todos fazem a sua parte porque estão conscientes da importância de cada gesto. Colocamos dentro de um saco plástico para direcionar para a lavagem. Sanitizamos as maçanetas das portas com álcool, abrindo cortinas e janelas diariamente. Higienizar as mãos e a chave. Seguros e protegidos em seus lares,
Nossos colaboradores compartilham momentos de alegria e de felicidade. Água fresquinha para comer. Mesmo à distância, seus corações estão conectados e cheios de esperança. Tudo bem com vocês? Certo. É assim que eles continuam a cumprir a sua missão, protegendo aos que mais amam e trabalhando para garantir a comida na mesa de todas as famílias. Busque da melhor forma passar esse momento. O amor de cada um de nós alimenta a todos. Mensagem da Associação Brasileira de Proteína Animal. A Epagri acaba de lançar 2 publicações que unem os principais números do agronegócio catarinense: exportações, valor de produção, ranking das cadeias produtivas, crédito rural, área cultivada e muito mais. Dados que apoiam a tomada de decisão desse setor fundamental para a economia de Santa Catarina. Os levantamentos mostram aumento no valor da produção e também das exportações em 2019. Reportagem do programa SC Agricultura. Em evento online transmitido direto da sede da Epagri em Florianópolis, foram lançadas 2 importantes publicações da empresa. São elas a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina e Indicadores de Desempenho da Agricultura e do Agronegócio. Os documentos são produzidos anualmente pela Epagri-Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri. São entregas que vêm a confirmar o trabalho de excelência e o trabalho de relevância que a Epagri tem com as entidades, com os nossos agricultores, com a agricultura e o agronegócio do Estado. Nessas 2 publicações reúne um conjunto de informações relevantes de todas as cadeias produtivas que têm maior importância no nosso Estado. Esses números, eles não servem apenas para a Epagri, eles servem para todos os setores, para todos os órgãos, para todos os pensadores e os tomadores de opinião do agronegócio catarinense. Entre os principais números, destaque para o índice histórico de 68,3% de participação no valor total das exportações de Santa Catarina no ano passado. O valor bruto de produção da agropecuária catarinense cresceu 6,7% entre 2018 e 2019, chegando à marca de 32,9 bilhões de reais. Outro dado que chama a atenção é o valor da produção de suínos, que superou pela primeira vez em 20 anos o da produção de frangos, ficando em primeiro lugar na composição do valor bruto de produção. A síntese, que está em sua 40ª edição, detalha os números por cadeia produtiva, contextualizando os dados nos mercados mundial e brasileiro. Esta síntese ela retrata o desempenho das principais cadeias agrícolas de Santa Catarina ao longo do último ciclo econômico agrícola no Estado. Então, a gente tem uma ideia do comparativo de Santa Catarina com o Brasil, com o mundo, e isso cada um dos analistas da Epagri traz à disposição do público para conhecer a realidade dessas cadeias no Estado. Já a publicação Indicadores, em sua 2ª edição, reúne dados que refletem os resultados mais relevantes alcançados com os cultivos e criações de Santa Catarina, em termos produtivos e mercadológicos. Estes indicadores de desempenho tratam exclusivamente de como estas cadeias, os produtos em si, se desenvolveram e conseguiram competir no ciclo econômico anterior. Então, é um retrato do Estado. O outro, a síntese, um retrato dessas produções em relação ao Brasil e ao mundo. Normalmente, nos 2 primeiros meses de cada ano, as cooperativas agropecuárias de Santa Catarina realizam seus dias de campo ou campos demonstrativos para apresentar novas tecnologias vigentes no mercado. A TV Coop, canal da FECOAGRO da internet, produz um destaque cooperativista especial de cada um desses eventos.
Vamos acompanhar agora a terceira parte do campo agroacelerador da Cooperja, realizado em Jacinto Machado. Sombra e água fresca. Só assim para aguentar essa maratona pelo campo agroacelerador. Um teste para aqueles, como nós, que não vivem o dia a dia do produtor rural, já acostumado com esse ambiente. Entre uma visita e outra, entre uma explicação técnica e outra, foi preciso se reidratar. Afinal, o verão de 2020 anda insuportável, sufocante demais. O mundo tecnológico que se desenhou por aqui teve a mão parceira de muita gente. Talvez 100 empresas, um pouco mais. Afinal, movimentos como este são o combustível que a Cooperja precisa para fazer acelerar todos os seus processos. Então a gente começa pela cultura do maracujá, que teve a abertura oficial da colheita realizada aqui. Um setor que emprega mais de 700 famílias. A abertura é um estímulo para os produtores, é um reconhecimento para a nossa região, já que temos um dos melhores maracujá do Brasil, talvez o melhor. Tudo produzido em pequenas áreas, produtores muito dedicados, com a mão de obra da sua família. E a gente espera discutir hoje aqui, com o primeiro Fórum do Maracujá, o tema exportação. Hoje a gente atende muito bem ao mercado interno, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. E a gente quer sempre buscar mais e estamos trabalhando no tema para tentar, de repente, no futuro, a gente exportar a nossa fruta também. Ela tem qualidade hoje para ser um produto de exportação? Sim, ela tem qualidade. A gente precisaria selecionar uma fruta padrão, né? Porque o maracujá ele acaba tendo uma variabilidade, né? Frutas maiores, frutas menores. Então teria que estabelecer um padrão de acordo com o mercado lá fora. Mas o produtor hoje ele está muito mais tecnificado, né? Sem dúvida, eles estão mecanizados, eles têm a tecnologia. Temos muito a avançar, mas hoje a gente já tem uma boa tecnologia, já vamos dizer assim, é um sistema produtivo amigável, o produtor também não sofre tanto para fazer os trabalhos aqui na cultura, ele está mecanizado, ele tem a informação, ele tem o apoio. Ela é uma cultura alternativa dentro da propriedade ou muitos já o utilizam como ganho principal? Ela é uma cultura que casa bem em áreas pequenas. O produtor tem 4, 5 hectares. Então, para muitos desses produtores, ela é a cultura única, ou a segunda cultura, ou a primeira. Normalmente, o produtor tem duas culturas, né? Uma maracujá e uma segunda. Essa é uma demanda da cadeia produtiva do maracujazeiro. Já é trazido para a Secretaria da Agricultura e para a SIDASC, já desde o ano passado, anos anteriores até. É uma prática cultural que consiste na eliminação de plantas vivas durante um período específico. Então, é de conhecimento de todos que a virose do maracujá ela é transmitida por insetos vetores, por afídeos, e a ausência de plantas vivas, onde o inseto possa se contaminar, vai diminuir a circulação do vírus e, com isso, reduz a incidência de doenças. Então, a proposta que vai ser levada em consulta pública ainda esse mês é uma regulamentação que só é possível graças à Lei de Defesa Sanitária Vegetal, promulgada em dezembro passado, mas esse período de vazio sanitário, a princípio, seria dia 1º de julho a 31 de julho, onde não pode existir plantas vivas de maracujazeiro para que esses insetos vetores possam se contaminar. Esse período, essa prática cultural é eficiente, ela já é recomendada pela IPAGRE como órgão de pesquisa há alguns anos, é técnica recomendada para a produção de maracujá, mas ainda existem alguns produtores que não adotam, então a gente vai ter que fazer um trabalho de divulgação dessa nova regra e vai passar sim a ser regra e não apenas uma recomendação. Na sequência, houve um fórum onde foram abordados temas como a certificação da fruta, os desafios produtivos da região e os entraves logísticos. Eu acho que, do ponto de vista de qualidade do maracujá daqui da região do sul de Santa Catarina, é excepcional. Nós temos uma qualidade muito boa até o momento da colheita. A partir dali, nós começamos a enfrentar alguns problemas. Principalmente, talvez, se eu tenha que ressaltar duas coisas importantes. Uma é a questão da cadeia do frio. O maracujá é uma fruta bastante perecível, tem problemas de conservação, então nós teríamos que ter mais uso do frio no sentido assim de
preservar essa qualidade excepcional que nós temos do nosso maracujá. Segundo lugar, e isso é uma questão muito importante, na questão da logística, que seria a questão do transporte desse fruto. Nós temos frutos de tamanho grande, de muita boa qualidade visual, mas no transporte nós acabamos prejudicando essa qualidade. Então ele chega muito mal nos mercados, grandes mercados como o CEAGESP em São Paulo. Então é fundamental que o produtor se atente para manter essa qualidade, com o uso de cadeia de frio e evidentemente trabalhar um pouco no sentido assim de evitar danos mecânicos. No transporte, usar o frio, não fazer empilhamento de caixas muito grande. Nós teríamos que pensar, isso é uma coisa que eu vou abordar nessa palestra, em redimensionar essa caixa que a gente usa. Então são 3 aspectos assim, dos principais que eu acho que o produtor aqui de Santa Catarina, não só de Santa Catarina, mas do Brasil de maracujá, que nós temos maracujás de tamanho grande, onde nós teríamos que trabalhar com um fruto, com a tecnologia para esse fruto de tamanho grande. Os nossos concorrentes fora do Brasil têm maracujás de tamanho menor, então nós não podemos trazer essa tecnologia de lá para cá, nós temos que trabalhar com o nosso desenvolvimento do nosso produto aqui. Na pecuária, destaque para a bovinocultura de corte e de leite, que começou a ganhar a simpatia dos produtores do extremo sul. O nosso cenário, cada vez mais, ele vem crescendo aqui na região, tanto o corte quanto o leite, né? Hoje nós estamos encontrando muitos jovens já entrando na bacia leiteira. Família que eu conheço, vamos botar um padrão aí de jovens de 25, 24 anos, que estão nessa atividade, né? E muito contente. Viram ali na bacia leiteira que pode ter uma oportunidade, uma renda boa, uma renda fixa, né? E o corte, o pessoal está começando também a fazer um investimento para uma genética boa, tu entendeu? Padronizar o gado, né? E vamos botar aí também trabalhando agora com pastagens, né? Eles estão modificando as pastagens, estão investindo, né? Uma vez nós falávamos dessas partes de investimentos, né? Em outras entrevistas, nós ainda estávamos buscando isso. Agora não, agora está virando realidade. Sempre é importante participar dos dias de campo para descobrir novidades. Com o sucesso deste Campo Agro Acelerador, encerramos o nosso programa de hoje, deixando para você e sua família um grande abraço e até amanhã.